certo? Com que frequência você se sente inquieto ou agitado? Com que frequência você se sente inquieto ou agitado no seu dia a dia quando você tem tempo para relaxar, né? Então, com que frequência você se sente inquieto e agitado? Vamos colocar aqui às vezes. Essa daqui é quando você tem um tempo para você, com que frequência é difícil, você sente que você não consegue, mesmo nos momentos de relaxamento, sossegar e relaxar. Você sente como se parece que tivesse alguma coisa mexendo dentro de você, né? Vamos colocar aqui quase sempre, certo? Aqui com que frequência você se sente ativo demais, como se você tivesse um motor ligado, como se você se ligou numa tomada de 220 volts e você está se sentindo, parece que tem uma coisa impelindo você a fazer coisas, né? Você quer se movimentar, você está muito ativo demais, ou ativa demais, com o motor ligado, sentindo 220 volts. Com que frequência isso acontece? Vou colocar aqui às vezes. Aqui tem a ver com situações sociais, então quando você está numa festa, numa reunião, num happy hour, com que frequência você se pega falando demais, como se estivesse monopolizando o assunto, é difícil, você pega e fala, puxa, eu não parei de falar, eu falei demais, né? Com que frequência isso acontece? Vamos colocar aqui quase sempre. Aqui também tem a ver com questões sociais, né? Com que frequência, quando você está conversando com uma pessoa, você se pega terminando a frase dela antes que ela termine de falar, ou seja, ela começa a falar, você percebeu o que ela quer dizer e você vai lá e termina a frase antes dela, você vai lá e completa a frase antes dela. É difícil esperar ela terminar porque você já se antecipou o que ela vai falar. Com que frequência isso acontece no seu dia a dia? Vamos colocar aqui quase sempre. Essa daqui tem a ver com situações nas quais cada um tem uma ordem específica para fazer uma ação. Então, por exemplo, uma atividade onde cada um tem a sua vez. Uma fila, enfim, perguntas, né? Numa aula onde cada um tem uma hora para perguntar. Ou então, por exemplo, no trânsito, quando você tem que entrar numa saída e passa um carro por vez e você tem que ficar ali no trânsito, na fila, esperando. Com que frequência é difícil para você esperar isso? Então, o quanto que você sofre para esperar situações onde cada um tem a sua vez, filas, trânsito, esperar para fazer perguntas, com que frequência você sente esse sofrimento, é difícil para você esperar esse tipo de situação. Vamos colocar aqui quase sempre. E aqui tem a ver também com situações sociais, com que frequência você interrompe os outros quando eles estão ocupados. Então, imagina que está no escritório, cada um, enfim, né, fazendo o seu relatório, fazendo a sua tarefa, e tem pessoas concentradas, né, ao seu redor, e com que frequência você fica interrompendo as pessoas, né? E aí as pessoas até reclamam disso. Então, com que frequência você interrompe mais do que é interrompido? Vamos colocar aqui às vezes. Certo? O que vocês podem ver, né, na verdade, é que essas daqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então essas 5 primeiras, elas têm a ver com a hiperatividade, que é uma sensação de inquietação, na qual é mais confortável ficar fazendo coisas do que ficar parado. Ficar parado incomoda, principalmente em situações demoradas e situações chatas, não interessantes, não prazerosas, não intensas. Então, numa situação chata, rotineira, repetitiva, com que dificuldade que você tem em ficar parado, quanto que o seu corpo quer ficar se mexendo. Então essas 5 primeiras têm a ver com hiperatividade, ó. Então aqui, essas 5 primeiras têm a ver com a hiperatividade. E essas daqui, essas 4 últimas, têm a ver com a impulsividade. Então, as 5 primeiras com a hiperatividade, as 4 últimas com a impulsividade. A impulsividade tem a ver com a dificuldade de espera. E aqui, o que esse teste ele coloca é muito em situações sociais. O quanto que é difícil esperar a outra pessoa ter a vez dela. O quanto que a gente
tem aquele ímpeto de passar por cima, de interromper. E isso daqui, a impulsividade no TDAH, é aquilo que mais deturpa, né? Uma das coisas que mais deturpa relacionamentos, porque os outros não entendem, acha que a pessoa é mal educada, acha que a pessoa é mimada, acha que a pessoa não consegue, é meio egoísta, né? Porque ela, às vezes ela não consegue esperar, às vezes ela nem percebeu que o outro tinha a vez dele, ela foi lá e já passou na frente. Então, como é que a gente pontua? Se você tem 4 ou mais nessas duas colunas, se você tem 4 ou mais itens nessas duas colunas, você tem uns sintomas de hiperatividade, de impulsividade acima do esperado e pode ser que você tenha um TDAH no adulto. Lembrando que o diagnóstico definitivo ele somente pode ser feito por um médico, de preferência um psiquiatra experiente em TDAH ou um neurologista experiente em TDAH, ok? Então, se você tem 4 ou mais itens marcados nessa coluna quase sempre, que no teste original é frequentemente, e nessa daqui sempre, que no teste original é muito frequentemente, se existem 4 aqui, você tem sintomas de hiperatividade e impulsividade acima do esperado. Então, nesse exemplo que a gente deu, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Então, nesse exemplo que eu dei, que eu fui preenchendo com vocês, essa pessoa, ela tem sim hiperatividade e impulsividade acima do esperado e pode ser que ela tenha o TDAH. Calma, é importante passar por avaliação médica, porque tem outros quadros que podem mimetizar isso, como por exemplo quadros de ansiedade, quadros de transtorno bipolar. Então a pessoa precisa de uma história completa, de que isso esteja acontecendo aí antes dos 12 anos de idade, que gere uma série de impactos, de prejuízos, que seja algo relativamente constante na vida dela. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui os comentários dizendo quanto que foi a pontuação de vocês, o que vocês acharam do teste, se vocês já tinham feito esse teste antes, e compartilhe esse vídeo se vocês conhecem pessoas que podem se beneficiar com esse conhecimento, ou pessoas que vocês podem suspeitar de quem sabe tenha um TDAH no adulto. Ok? Vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!